Que a graça e a paz do Senhor permaneçam em nós e sobre nós. Bom, ontem a minha esposa estava cuidando da Laís, ela está ali. Fique em pé, amor, para os que ainda não se conhecem. Obrigado, querida. Carinho. Ali é a minha esposa. Se você olhar para ela, você vai perceber o quanto Deus foi misericordioso comigo. E eu agradeço pela bondade e pela graça dele. Irmãos, o pastor estava dizendo que em todo lugar que Deus habita, o que mais precisamos ouvir é a sua mensagem. Eu diria o seguinte, ouvindo isso dele antes de pregar, é por isso que eu entendo que falar em nome de Deus também é algo muito perigoso. Porque às vezes a gente está falando em nome de Deus e nem sempre o que a gente está dizendo realmente foi autorizado por Deus. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente ministra, porque hoje todo mundo fala, eu tive um sonho, foi Deus que me deu, eu vi isso, foi Deus que me falou. E a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma linha muito fina, não é? Entre aquilo que eu acho que Deus me disse e aquilo que realmente Deus me disse. E se aquilo que Deus me disse não está de acordo com a sua palavra, eu nem escuto o que essa pessoa está falando, né? Hoje uma das dificuldades que eu tenho, principalmente quando eu estou ouvindo alguém ministrando louvores, em qualquer lugar, seja na minha igreja, eu estou sempre ali conectado, dizendo, Deus, aquilo que não tem nada a ver com o que o Senhor revelou, eu não recebo essa palavra para a minha vida, porque se torna uma palavra de maldição e não de bênção, né? Causa mais confusão do que equilíbrio espiritual. E eu vou falar em nome de Deus. Espero que eu esteja falando em nome de Deus. E Deus, Ele deu para a gente um negócio muito interessante, que se a gente ficar atento ao que esse negócio que foi deixado por Deus diz, a gente não se perde no sagrado, que é a palavra. Para mim, a palavra de Deus é o GPS. Ou seja, Deus é tão profundo e nós somos tão apequenados que na relação com o sagrado, a gente precisa da palavra, senão a gente se perde no sagrado, entende? O GPS é isso, é para a gente não se perder. E hoje eu quero falar sobre uma família que não deu certo. E talvez essa família tenha tudo a ver com a minha e com a sua. Gênesis 4, a partir do verso 1, vamos pensar um pouquinho sobre a família constituída por Adão, Eva, Caim e Abel. Parece que aconteceu uma coisa muito grave. Não é bom que você visite essa família hoje pela manhã. Tem algo muito grave que foi acometido essa família e nós vamos pensar sobre isso, né? Gênesis 4, a partir do verso 1, diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse, com a ajuda do Senhor, tive um filho. Tempos depois deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não fizer, tome cuidado, o pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão, vamos ao campo. Enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Interessante que Abel era o pastor, e nos textos bíblicos sempre o pastor morre. Eu não sei porque eu escolhi essa profissão. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim.
Por acaso sou eu responsável por meu irmão? Então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, eu não posso aguentá-lo. Tu me expulsas da terra e de tua presença, e me transformaste num andarilho sem lar, sem rumo. Qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. E Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Eu vou tentar fazer uma releitura desse texto, tentando explorá-lo a partir de um outro viés. E eu não quero que você se escandalize com o que eu vou dizer, e por isso eu preciso orar para ter cuidado com aquilo que eu vou dizer. Pai, obrigado pela tua palavra revelada, uma palavra que, independentemente, Senhor, de como esse texto foi sendo reformatado ao longo da tradição oral, por mais que tenhamos aqui reinterpretações daquilo que realmente, originalmente foi dito ou foi vivenciado, mas a despeito dessas possibilidades de entendimento desse texto, há uma verdade muito clara, muito exposta, e que nós queremos, diante dessa verdade, ó Deus, nos render a Ti e possivelmente pedir perdão ao Senhor, porque desde o início de tudo, desde essa possibilidade de alguém ter ouvido do Senhor, essa história que revela o início de todas as coisas, e já desde o início parece que nós não conseguimos conviver com o próximo, e pior é que quando o outro nos incomoda, o mais importante é atender, Senhor, aos nossos clamores, aos nossos interesses, e simplesmente descartar o outro, chegando ao ponto de matar o outro, já que nós queremos estabelecer a nossa tirania. Por isso, Pai, tenha misericórdia de nós, porque quem está pregando é mais Caim do que Abel, e provavelmente quem está me ouvindo é muito mais Caim do que Abel também. E que ao final dessa conversa espiritual, ao final dessa reflexão, o Caim que há em nós seja, meu Deus, substituído pelo Abel que o Senhor quer formatar em nosso caráter. E se o Caim não sair, já que nós somos pecadores, que pelo menos o Abel, o arquétipo de Abel, seja já o reflexo daquilo que o Senhor está formando em nós. Tenha misericórdia de nós, os Caíns da vida, que precisam tanto do Senhor, em nome de Jesus. Acho que pela minha oração você já entendeu mais ou menos qual vai ser a minha linha de pensamento, né? A gente está pensando sobre aperfeiçoados no amor a partir de uma concepção familiar. E a gente olha para esse texto e percebe que tem alguém que, no lugar de acolher o seu irmão, no lugar de se alegrar com o seu irmão, no lugar de entender o que Deus estava fazendo na vida do outro, no lugar de saber conviver com as diferenças, você tem a quebra da irmandade, você tem a quebra de um relacionamento familiar, você tem a ruptura de uma comunhão familiar, porque o Caim em nós é sempre prevalecente, é sempre dominante. E os Abels da vida são sempre assassinados, são sempre espoliados, são sempre estuprados, são sempre jogados para a periferia. Porque a ternura de Abel revela a nossa agressividade. A ternura de Abel revela a dimensão animalesca do nosso ser. A beleza de Abel revela o quanto nós somos altamente desumanos,
seres empernedecidos, cujos sentimentos estão tão petrificados que não conseguem mais estabelecer relacionamentos saudáveis, nem sequer com aqueles que vivem dentro do nosso espaço familiar. E eu chamo tudo isso de egolatria. E eu preciso chamar isso de egolatria. Preciso chamar Caim de um arquétipo ou de um modelo de um ser humano que, de tão ensimesmado, de tão ensoberbecido, tem a incapacidade de conviver com o outro. E Caim estabelece a sua ditadura. Caim impõe a sua vontade. Aliás, Caim é tão Deus de si mesmo que não consegue se submeter a um imperativo divino. Que por mais que haja a possibilidade de a gente fazer várias leituras sobre por que é que Deus aceita ou não aceita a oferta de Caim, mas você percebe que o ego de Caim está tão inflacionado que ele não é capaz de se submeter a uma soberania divina, quando Deus decide escolher Abel e a sua oferta, e decide não escolher Caim. Claro que isso aqui traz algumas implicações para uma interpretação textual, mas eu penso que Caim, ele já era desde o início aquilo que se tornaria o estilo de vida de qualquer ser humano, que é mais guiado pelo seu eu do que pelos nobres, princípios da irmandade, da fraternidade, daquilo que possibilitaria convivermos bem com o pessoal da nossa casa e com todo mundo que vive na teia da humanidade. Então, a gente percebe que quem decide viver muito em si e para si, provavelmente isso é algo assim muito iminente, algo que não tem como não acontecer. Quem vive muito tendo o seu ego como seu principal objeto de idolatria, haverá de descartar o outro, haverá de excluir o outro, haverá de matar seu casamento, sua relação com seus filhos, com o seu cônjuge. Enfim, é o caminho mais natural que é trilhado por aqueles que são dominados pelo espírito de Caim. E Caim mata aquilo que eu chamo de alteridade, o respeito pelo outro, a valorização do outro, a capacidade da gente entender que o outro é muito importante para a nossa própria existência. Quando o outro não é mais esse ser que é valorado, que é admirado, que é apreciado, quando realmente o outro ele é menosprezado, é depreciado, provavelmente fica difícil vivermos o aspecto da alteridade. E falar sobre aperfeiçoados do amor é falar sobre alteridade. E infelizmente nós nem sequer entendemos direito o que significa isso, alter, o outro, Olhar para quem está do meu lado. Você poderia fazer isso agora? Olhar para quem está do meu lado e perceber esse alter, esse outro que está perto de mim e que é tão necessário para que eu seja quem eu sou, Esse outro que às vezes me incomoda mesmo, porque às vezes o outro é espelho e é por meio do outro que eu me enxergo. É porque quando eu me olho no espelho sozinho, eu me acho que eu sou um Abel, bem legal, bem bacana. O problema é que quando eu olho para um outro, o outro me revela mais o Caim que eu sou do que o Abel que eu ainda não me tornei. Então, eu quero pensar um pouquinho antes da gente entrar no texto. O pastor, ele me dá essa liberdade. Aliás, pregar na igreja do pastor Ziel é muito bom. Eu não sei porquê. Quando ele me chama, eu digo, que bom que eu vou poder ser eu vou poder falar as coisas que eu penso, que eu acredito, porque em algumas igrejas fica difícil eu compartilhar algumas coisas. E como o pastor é uma pessoa muito, muito cuidadosa com o texto, uma pessoa que é mestre, vai talvez também compartilhar comigo algumas ideias, Antes da gente entrar no texto, vamos partir de 3 pressupostos. Por que é tão difícil hoje a alteridade, entender o valor do outro? O meu filósofo preferido, o pastor deve ter o dele, se chama Emanuel Levinas, um lituano, ele naturalizado na França. Ele entrou na minha vida por conta da minha tese de doutorado. E depois que esse homem entrou na minha vida, eu não sei porquê, eu vivo agora gravitando em torno desse negócio que eu chamo de alteridade,
A maior prova disso é que a tese do meu doutorado foi como construir uma eclesiologia pautada numa ética de responsabilidade, que eu acho que é uma coisa que está atingindo as nossas igrejas. Nem as nossas igrejas sabem mais o que significa ser uma eclesiologia voltada para o outro e não para si mesma, né? E Levinas, a primeira coisa que ele vai dizer é que nós que vivemos desse outro lado do Ocidente, nós não conseguimos experimentar essa coisa da alteridade, porque nós somos ególatras mesmo, é uma tendência natural do ocidental. Primeiro é que ele vai dizer que a nossa cultura, ela é promotora de guerra. E se você pega a história da humanidade, você percebe isso, né? É só olhar para essa história que você percebe os regimes totalitários, os regimes imperialistas, todos eles fundamentados em ideologias como o nazismo, o fascismo. E se você pega a base filosófica que auspiciou, que patrocinou, não é, a execução dessas ideologias, você percebe o quanto essas ideologias estão enlameadas nesse espírito de guerra, que é exatamente a incapacidade que nós temos de conviver com o outro. E quando o outro não se adequa ao meu ser, ou quando o outro não se torna talvez até igual a mim, ou reduzido à minha ontologia, ao meu ser, quando o outro se torna talvez um objeto até de ameaça, quando o outro me incomoda, eu decido guerrear contra o outro. Eu não prefiro o caminho da reconciliação, eu não consigo trilhar pelo caminho do perdão, eu quero guerrear contra o outro. E aí lutamos contra a exterioridade do outro, matando também a sua interioridade, e a gente vai se tornando esse povo da guerra, do conflito, da beligerância. Aliás, me lembro muito das aulas do pastor Miqueias, quando ele diz que a igreja virou também um lugar de guerra. E por isso a gente tem essa enologia, essa música que diz assim: vamos, nós estamos aqui para lutar, para guerrear, para combater. E aí me parece que até o espaço eclesiológico, até a comunidade, ela não consegue desfrutar dessa coisa tão gostosa que é a fraternidade, porque o nosso DNA, ele já está totalmente atrelado a esse espírito de guerra, que por mais que você saiba que o caminho da graça é um convite ao caminho da redenção, da reconciliação e do perdão, mas mesmo assim, o que você quer é lutar contra o outro. Você olha para as famílias e percebe esse clima de tensão, esse clima de beligerância. É marido lutando contra a esposa, é a esposa movida por um espírito competitivo, tentando mostrar para o marido que ela também é poderosa. São filhos que de vez em quando estão espetando os seus pais por meio dos seus comportamentos. São pais que não conseguem ser ternos, não conseguem ser educados, não conseguem ser humanos, porque até para educar o filho é na base da agressividade. E isso tem destruído as igrejas, isso tem destruído as nossas famílias, porque não há um espírito de paz. Nós queremos guerra. E como o nosso general é Cristo, e aí a gente fica construindo músicas a partir apenas do Antigo Testamento, por isso que é tão difícil a gente entender que o Donald Trump nada mais é do que o reflexo desse espírito ocidental protecionista que constrói muros. Enquanto Donald Trump representa o fundamentalismo radical dos cristãos brancos dos Estados Unidos, nós temos o Papa Francisco dizendo que no lugar de muros deveríamos construir pontes. Eu não sei porque eu tenho lido as homilias do Papa Francisco. Antes de vir para a igreja no domingo, eu sempre vou lá, entro no site para perceber alguma coisa que ele compartilhou. Aliás, hoje eu escuto muito mais o Papa Francisco do que muitos pastores, não sei porquê. Parece que a gente se perdeu no caminho. E aí quando a gente entende que a guerra é o único caminho, Abel tem que ir. No lugar de Abel ser perdoado, ser aceito, ser acolhido, Abel tem que ir. Os casamentos precisam, os casamentos que não estão dando certo precisam morrer. Os filhos que não estão se comportando bem, pastor, bem que esse menino poderia morrer logo mesmo.
porque assim eu resolveria a minha vida. O espírito de guerra tem cheiro de morte. Então, eu não sei, eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. A segunda coisa que Levinas diz é que a nossa cultura ocidental, além de gostar de guerra, ela gosta do que a gente chama de dominação, não é? E a dominação, ela é estabelecida por aquilo que a gente chama de massificação. O que é massificação? É o seguinte, veja bem, nós somos diferentes, nós já sabemos disso. Bom, e como nós somos diferentes, então alguém vai dominar e alguém vai ser dominado. Por quê? Porque se nós somos diferentes, vai ficar meio que complicado a gente conviver com as nossas diferenças. E como essa ideia de dominação é a ideia de que a gente só consegue viver junto se nós formos iguais, é nessa hora que eu decido dominar alguém. Porque como eu tenho dificuldade de aceitar a diferença que há no outro, então, como isso vai sempre me inquietar, isso vai sempre me incomodar, eu vou ter que fazer uma coisa que é natural para quem não sabe lidar com as diferenças. Eu estabeleço a opressão. Porque não dá para conviver com pessoas diferentes sem dominá-las, fazendo com que elas sejam reduzidas a mim. E aí eu imponho a minha vontade. Conhece o marido machista? E aí para mim é ridículo saber que tem crente que depois de tantos pastores já terem feito releituras sobre as cartas de Paulo, um marido que ainda chega no gabinete nosso, e nós enquanto pastores ouvimos gente dizer, mas a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa a mim. Só que ele não entende submissão como uma submissão, está na cara da palavra. Não é escravidão, não é opressão, não é dominação. A própria palavra no hebraico traz isso, né? E aí a gente vai criando um código linguístico que é todo de dominação. Por trás de um grande homem há uma grande mulher por trás. Não deveria ser ao lado, porque não é isso? Toda a estrutura no hebraico é sempre colocando o outro ao meu lado, nunca à frente de mim, nem por trás de mim, nem por baixo de mim. Porque o entendimento bíblico é que nós somos parceiros de caminhada, nós somos companheiros. Nem nós pastores podemos usar essa linguagem de dominação, porque pastor nenhum foi colocado na igreja para dominar, foi colocado para caminhar junto com o rebanho de Cristo. E pior que gente, por não entender isso, ainda está sendo reeducado a partir, me parece, de uma... Eu não sei, tem alguma coisa que está sendo germinada nos últimos dias sobre o resgate da submissão da ovelha ao seu pastor. Eu acho que, tudo bem, Deus coloca o pastor para ser amado, para ser respeitado, mas eu não penso que essa autoridade diz respeito a você se sentir menor do que eu, a você achar que você não pode se reportar a mim, porque eu sou um melado, porque a palavra no hebraico ungido é melado, mas... diante daquilo que o Novo Testamento traz para nós, todos são melados, todos são ungidos pelo Espírito de Deus. A proposta da Bíblia é de igualdade. A proposta da Bíblia é sempre essa coisa de que nós precisamos uns dos outros, porque as ovelhas precisam do seu pastor, e o pastor também precisa das suas ovelhas, porque a autoridade desse pastor não está em ser maior, em estar numa posição superior. A autoridade é porque Deus vai designando a ele e vai dando a ele esse comissionamento e essa responsabilidade de guiar o rebanho. E essa autoridade, ela é mais transmitida pelo seu serviço do que simplesmente por uma imposição. Mas me parece que a gente não gosta disso, a gente quer mesmo é a dominação. Eu quero ser dominado. Porque antigamente as ovelhas obedeciam, porque os pastores antigamente eram duros. Você já ouviu isso? Que nós pastores, que somos mais mansos, mais ternos. É por isso que as igrejas estão desse jeito. Porque os pastores hoje respeitam demais. Antigamente não. Alguém conversava lá do púlpito, o pastor dizia, saia da igreja agora. Meus irmãos, isso não é cristão, isso é opressão. E não existe mais ninguém que esteja disposto a suportar isso, porque enquanto a cultura ocidental diz que o outro tem que ser dominado, Cristo diz que o outro tem que ser liberto.
E nós precisamos compreender isso, porque ninguém mais vai se submeter a esse totalitarismo, seja pastoral, seja emocional, seja profissional, porque fomos convidados não para sermos dominados. Até Cristo disse: não chamo vocês mais de servos, não há hierarquia entre nós, chamo vocês de amigos. Amigos caminham juntos, ninguém domina ninguém. Então lá em casa, a voz da minha mulher é extremamente importante, sabe? E quantos são machistas ainda? E quantos acham que, né? Não, você tem que dominar sua mulher, rapaz. Quem manda na sua casa é você, não. Quem deve mandar na nossa casa é o Espírito de Cristo. E juntos nós vamos tentando ouvir esse Espírito que vai guiando a mim, guiando a Carol, guiando os meus filhos, a ponto de muitas vezes eu ter que me submeter a correções que são feitas por Levi em relação à nossa relação. Um dia desse, Levi chegou para mim e disse assim: se você brincasse comigo tanto que você estuda. Eu tive que me submeter à correção do meu filho. Um dia desse, eu acho que eu contei aqui da última vez que eu passei, quando eu cheguei atrasado na minha igreja, uma das irmãs velhinhas da minha igreja, que é muito santa, muito piedosa. Eu estava chegando, só que eu cheguei atrasado, cheguei correndo, esbaforido, e aí já fui entrando no auditório, quando ela disse: pastor, me dá um abraço. Irmã, você não está vendo não que eu estou atrasado? Ela disse assim: e depois vai pregar sobre amor, varão? Aí lá vou eu, quietinho. Você acha que eu continuo? Quando eu me torno Deus de mim mesmo, sabe o que eu faço? Até logo, não devo nada a você. Voltei, eu não tinha mais condição, eu me desestruturo todinho. Voltei, atrasou o culto todo, porque eu tive que voltar e dizer: irmã Helena, me perdoe. Sabe por que ela está me pedindo um abraço, mesmo sabendo que eu estou atrasado? É porque ela vive sozinha, dentro de uma casa, abandonada por todo mundo. E para a cabeça dela, eu sou o único braço afetivo que ela tem na igreja. Você entende isso? Mas quantas vezes a própria ovelha pode corrigir seu pastor? E o pastor vai ter que ser muito bem resolvido. Vai ter que ser, né, uma pessoa que no lugar de se divinizar, vai ter que se humanizar. Porque as relações humanas não admitem mais esse aspecto da dominação. A outra coisa que Levinas diz, depois vocês vão entender quando a gente lê agora Caim e Abel. Outra coisa que Levinas diz é quando a nossa cultura ela gosta desse negócio, porque toda época, né, toda era, tem sempre uma figura mitológica, não tem? A figura de hoje é qual? Todo mundo sabe, que todo mundo está se tornando. O Narciso, o cara que viu a sua própria imagem refletindo no lago e se apaixonou tanto por si, que viveu a vida toda atrás de si mesmo. E aí esse ser se tornou ensimesmado, ser em si mesmo, para si mesmo, vivendo naquilo que a gente chama de uma existência para satisfazer os seus próprios desejos. E pior, é aí que Levinas estabelece sua filosofia. Depois que Narciso se tornou o arquétipo mitológico que caracteriza a formação do caráter do homem ocidental ou da mulher ocidental, é aqui que surge a ontologia da tirania, do totalitarismo, dos imperialismos. É nesse contexto que nasce Hitler. É nesse contexto que está nascendo Donald Trump. É nesse contexto que nasce Putin na Rússia. É nesse contexto que você percebe cada vez mais uma sociedade personalista, onde a liberdade de cada um vem antes da justiça. Onde a ontologia, quem eu sou, vem antes da metafísica do outro, vem antes da história do outro. Onde o eu vem sempre antes do tu. Onde a própria sensação de realizar os meus desejos vem antes da minha responsabilidade ética com alguém. E aí o Caim vai dominando tudo mesmo. E está tudo dominado. E eu quero já começar esse texto dizendo o seguinte: provavelmente tem uns 99% aqui de gente que se parece mais com Caim do que com Abel. Estou errado? Primeira coisa que Caim faz:
que aí serve para a gente pensar nessa manhã sobre essa egolatria. Como isso impede que sejamos aperfeiçoados no amor até dentro de casa? Primeira coisa, a idolatria do eu provoca consequências sem precedentes. Versículos 13 e 14, vamos ler juntos? Agora eu vou lendo o texto e tentando fazer algumas releituras daquilo que geralmente a gente já aprendeu sobre esse texto. Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Veja bem, olha a primeira coisa que ele diz: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Ou seja, parece que Caim teve um insight de que, por exemplo, os pais dele cometeram um pecado contra Deus, Adão e Eva. O problema de Caim é que o pecado de Caim não foi contra Deus apenas, foi contra o outro. E a sensação que eu tenho, pastor Uziel, respeitando todas as implicações desse texto, é que parece que aquilo que a gente comete contra o outro é sempre pior do que aquilo que a gente comete contra Deus. Por quê? Porque Deus é Deus. Partindo do pressuposto que Ele é um ser absoluto, totalmente poderoso, onisciente, onipresente, pecar contra um ser que é blindado por essa onipotência, por mais que isso também produza consequências, mas uma coisa é pecar contra quem não é maior do que eu, é igual a mim. E enquanto Adão e Eva foram expulsos do jardim, Caim foi expulso da terra. Parece que ele percebe que o pecado dele era um pecado tão grave que ele chega a reconhecer: o meu castigo é muito o quê? Pecar contra o outro, matar o outro. É algo que depois que eu me toquei em relação à besteira que eu fiz, sabe esse tipo de gente que depois que desiste do casamento, aquele tipo de pai que a vida toda é ausente na vida dos filhos, aí os filhos vão para as drogas e chegam na cara dele e dizem assim: e sabe por quê, meu pai? Buscamos a realização nas drogas porque você nunca foi presente na nossa vida. Sabe aquele tipo de gente que depois que vê um projeto familiar todo se desmoronar e olha para o retrovisor da existência e olha para trás e percebe que no fundo tudo aconteceu por causa das escolhas equivocadas que fez, e você diz assim: agora a consequência de tudo isso é um castigo que nem eu posso suportar. Aquilo que a gente faz contra o outro geralmente vai provocar consequências sem precedentes. Uma outra coisa é quando o texto diz que ele vai ser expulso da terra. Peraí, mas ele vai ser expulso para viver sozinho. Não vai ter mais aquele clima de comunhão com seus pais, nem com seu irmão. Seu irmão já está morto. Se seu irmão já está morto, então como é que eu vou estabelecer uma conexão afetiva? Agora eu vou ser expulso dessa geografia de comunhão e vou viver numa outra geografia que até então, por não conhecer ninguém, e o texto vai dizer que agora ele está com medo. É lógico que eu vou explicar o que é isso aqui. Ele está com medo porque a solidão vulnerabiliza a nossa vida, sim ou não? A solidão. Porque tem gente que diz assim: não, eu acho que está na hora de, eu não sei, eu vou abandonar minha casa, eu não suporto mais tudo que eu enfrento dentro do meu lar, vou decidir viver só. Mas a solidão é a coisa mais terrível da face da terra. Essa sensação de não ter mais ninguém para compartilhar as minhas dores, minhas inquietações, essa sensação que agora eu estou distante do meu pai, da minha mãe. Eu vejo o irmão que ministrou louvor e ele contando que perdeu o tio que era seu segundo pai. Quero dar um abraço nesse irmão antes de sair desse lugar, porque às vezes nem isso, por falta de alteridade, nem isso a gente percebe, que o outro está contando uma coisa sobre sua vida, que só o fato desse irmão dizer que era seu segundo pai, alguém tem que abraçá-lo. E aí parece que a gente perdeu essa sensibilidade. A gente até escuta o testemunho do outro e diz: puxa, ele perdeu o segundo pai dele. Mas a gente não entende que agora talvez alguém tem que, não é que vai substituir, mas alguém tem que dizer: olha, eu sei que você perdeu o seu segundo pai, mas se você quiser mais um amigo, eu estou aqui, conta comigo. Porque ninguém consegue viver só. Minha mulher perdeu o pai dela, eu sei o quanto ela sofreu. Essa sensação, vivo distante dos meus pais. Nós pastores enfrentamos essa solidão.
Na hora que chega o Natal, todo mundo vai para a sua casa. É por isso que lá na minha igreja, Natal não é no dia oficial. Eu faço uma semana antes, para eu ficar com a minha família. Quando vai chegando as datas principais, eu antecipo, eu nunca faço no dia. Por quê? Porque o pastor da igreja, ele também tem que ter o direito a desfrutar desses relacionamentos familiares, que são os relacionamentos que mais impactam a nossa vida, a nossa existência. E à medida que a gente se afasta de pai, de mãe, de irmãos, hoje quando o irmão falou e disse assim, cuidado, cuide bem dos seus familiares, porque a morte não nos cai bem, já diz o Ed Renekiewicz, não nos cai bem, nunca vai nos cair bem. E depois que a gente perde, essa é a sensação, eu deveria ter amado mais, eu deveria ter cuidado mais. E me parece que Caim é o cara que agora tomou o remedinho chamado Simancol. Agora ele está literalmente já enfrentando o luto do seu irmão e está percebendo que aquilo que ele fez contra a sua própria família está destruindo a sua história e a sua caminhada existencial. Precisamos desses relacionamentos. Outra coisa é essa coisa dele dizer assim, tá muito difícil para mim. Ele está vivendo sob o peso de uma culpa muito. A culpa está tomando conta do coração dele. A maior prova disso é que ele diz, mas Senhor, como é que eu vou me apresentar diante de ti? Porque agora, olha o que ele diz, eu terei que me esconder da tua face. Peraí, isso aqui tem muitas implicações teológicas. Por que será que quando a gente quebra a alteridade, por que será que quando a gente mata o outro, por que será que quando a gente exclui o outro da nossa existência, por que será que agora eu me sinto meio que desconfortável para me apresentar diante da face de Deus? Lógico. Aí eu convido o Levinas de novo e convido toda a teologia das cartas do apóstolo João, aquele que diz que ama a Deus e nem sequer consegue ver, e odeia o seu irmão que vê, é mentiroso. É mentiroso porque desde o início Deus não orientou que ninguém tivesse uma relação com ele sem que primeiro tivesse uma relação com o outro. E eu fico muito preocupado porque eu ainda sinto a nossa adoração, né? E, irmãos, por favor, não façam nenhum link com o que foi cantado aqui, nada disso, pastor, só estou refletindo, tá? Estou falando do meu povo lá, pronto, estou pensando na minha igreja agora. Eu ainda sinto que a nossa espiritualidade, ela nos transporta muito para esse mundo metafísico. Quer ver uma frase que eu não gosto muito? Adoração extravagante. Essa coisa que me leva para um mundo além, essa coisa que me faz compreender esse Deus que é só transcendente, e aí eu tenho que ter uma adoração extravagante que se torna sei lá, algum efeito metafísico e que me une a Deus. Irmão querido, você precisa experimentar Deus nessa manhã. E às vezes a gente não percebe que Deus está bem pertinho de nós, porque Deus está se revelando através do rosto de quem está do nosso lado, a gente não está percebendo. E aí a gente está querendo ver a face de Deus, sendo que a face de Deus é vista na face do outro. A gente está querendo estabelecer uma espiritualidade vertical, sendo que o critério que é estabelecido é que a relação vertical com Deus, a espiritualidade vertical depende totalmente da minha espiritualidade horizontal. E à medida que eu me comprometo com o outro, à medida que eu cuido do outro, à medida que eu tenho essa ética de responsabilidade, quando o rosto do outro me convida à responsabilidade, à medida que eu amo meus irmãos, à medida que eu cuido da minha família, dos meus filhos, de Carol, à medida que eu sou carinhoso com Laís, com Levi e com Carol, à medida que os próximos, que são mais próximos de mim, que são aqueles que vivem na minha casa, são os primeiros a desfrutarem de um homem que se diz ser homem de Deus, mas que revela a sua espiritualidade primeiramente com aqueles que moram com ele. É isso que vai provando se eu sou ou não sou homem de Deus. Mas não, alguém chega aqui e dá um espetáculo, você viu que unção? Alguém chega aqui e começa a usar palavras metafísicas, invocando, sabe, uma coisa que eu só fico
sentadinho e prestando atenção, e eu não estou duvidando do que o irmão está fazendo, eu estou duvidando o seguinte: Senhor, espero que essa espiritualidade que está sendo apresentada por meio de um espetáculo litúrgico, que essa espiritualidade tenha tudo a ver com aquilo que essa pessoa é dentro de casa. Porque eu tenho medo. A história prova que quem muito quis se autoafirmar como um ser ultra, mega, blaster espiritual diante da igreja, sempre foi quem dentro de casa nunca foi esse ser humano tão amoroso, tão agradável. É por isso que quando Carol já tinha saído para cuidar de Laís, aí quando ela saiu, eu estava lá no fundo esperando o pastor me chamar. Aí quando ela sai do auditório, eu já me sinto, hoje está melhor para mim. Mas daqui a pouco, quando eu olhei, olha ela de novo. E quando Carol olha para mim, eu tremo todinho. Quando Carol olha para mim, eu digo: será, meu Deus, que isso aqui tem a ver com aquilo que eu vivo com minha esposa? Será, meu Deus, que essa retórica toda tem conexão com a minha família? E meus irmãos, não acredito em relação com Deus se primeiro não houver relação com o outro. Não acredito. Sinceramente, o meu Deus, por mais que Ele seja transcendente, hoje para mim, Deus se revela a partir de coisas muito simples. Entrando na minha casa e vendo o sorriso da minha filha, eu vejo a glória de Deus se revelando dentro do meu próprio ambiente familiar. Porque é na face dessas pessoas que eu estou vendo Deus dizer para mim: é isso que eu quero que você seja. É a desconstrução de uma espiritualidade que totalmente desconectada com o outro não tem sentido. Você entende o que eu estou falando? Não tem. É por isso que eu estou com medo de me aproximar de Deus. Caim está com medo, porque matou o outro. Sem o outro não há relação com o sagrado. Sem o outro não há conexão com o divino. Porque é na relação com o outro que o divino se aproxima de mim, e não o contrário. O totalmente outro só se permite ser visto por aqueles que enxergam para o outro que está bem perto de sua vida. E o texto não vai dizer que ele vai dizer assim: eu estou muito triste, porque eu vou ter que sair e vou ter que andar como... Quem percebe a palavra andarilho ou peregrino? Alguém sem rumo. Isso, olha quando você quebra a autoridade, a vida perde o sentido. Quando você nega o quanto é importante sua casa, quando você diz: não preciso deles para viver. E se tiver que matar meu casamento, pastor, eu mato mesmo. Se tiver que matar meus filhos, eu também mato. Não estou nem aí para minha mulher, nem para o meu esposo, nem para ninguém. Vou viver a minha vida. Mas segundo o texto, quando você abandona essa estrutura familiar, você vive como alguém a ermo, sem rumo. Porque se tem uma coisa que faz a vida da gente ter cheiro, ter cor, ter poesia, é a família da gente. Eu vou contar aqui um caso meu. Sabe por quê? Olha o que é que ele diz: Senhor, e minha maior preocupação é que vão me matar, assim como eu matei o meu irmão. Aí Deus vai e coloca um sinal, que no final dessa palavra eu acho interessante o que Deus faz com quem mata. Não mata quem mata, porque a graça não vem para matar o outro, vem para salvar o outro. É sempre assim. A lógica de Deus é sempre diferente. Eu vou dizer uma coisa para vocês: tudo isso aqui Caim fez em nome do seu interesse de ser aceito, da sua oferta ser acolhida por Deus. E aconteceu uma coisa, irmãos, na minha trajetória ministerial, que de forma muito, muito concreta eu pude experimentar o que Caim experimentou. Quando eu disse: eu quero ser aceito, eu quero ser amado, eu quero ser visto, eu quero ser admirado. Todo mundo passa por essa fase, não passa? Eu já passei por essa fase. Em nome de um ministério assim, promissor, de sucesso, lutando pela quantificação dos membros, pelo crescimento quantitativo da igreja. Quantos irmãos aqui conhecem a primeira igreja Batista Teixeira? Quantos irmãos conhecem a primeira de Teixeira? Quantos irmãos conheciam a primeira igreja há uns 10 anos atrás? Os irmãos já voltaram lá para ver como a igreja está hoje? Ah, não. Talvez vocês vão ficar assim,
porque é tudo muito diferente. Eu não sei se melhorou ou piorou, mas é tudo muito diferente. O que eu sei é que aos 28 anos eu assumi a titularidade da primeira igreja. Eu sempre fui pastor de jovens, fui co-pastor do pastor Carlos Alberto Baptista em Feira, fui co-pastor do pastor Adelso, que alguns irmãos aqui conhecem, Adelso Augusto Brandão. Mas aí de repente apareceu a primeira igreja na minha vida. E me parece que eu cheguei ainda muito Caim. É porque Caim a gente mas tem hora que Caim está mais aflorado na gente. Cheguei na primeira igreja tentando provar quem eu era, mesmo porque o meu antecessor foi um pastor muito querido na região aqui, um senhor muito admirado, pastor Salvador Aguiar. E quando eu cheguei, talvez eu percebi alguém dizendo assim: esse menino vai ser pastor da primeira igreja de Teixeira. E eu cheguei muito assim, irmão, desnutrido. Hoje eu sou um homem muito mais bonito por causa de Carol. Mas cheguei ainda com muita caspa na cabeça, né? Eu não sei porquê. O primeiro presente que minha mulher me deu quando começou a namorar, começou a me namorar, ela me deu um Rexona seco. Não sei porquê. Porque foi o primeiro presente que ela me deu. Então, eu era um cara bem assim, uma anomalia que ainda estava em formatação. Até que uma mulher muito, muito meiga, muito terna entrou na minha vida, que é a minha mulher. Essa mulher que não fala muito. Essa mulher que às vezes me prova que as melhores palavras não são aquelas que são ditas, mas aquelas que são vividas. Assim é Carol. E cheguei, minha mulher, enfrentando uma situação difícil, porque minha mulher tinha acabado de perder o pai, minha esposa vivendo longe da mãe dela, que é viúva, longe da irmã dela, que é uma pessoa que ela ama demais, se sacrifica por essa irmã o tempo todo. E agora estávamos casados. Acho que tínhamos quantos? 1 ano e pouco, né, amor? Não tínhamos 2 anos de casados. E quando a gente chega em Teixeira, a gente não conhece ninguém. Eu não tinha amigos, ela também não. Só que quando eu cheguei naquela igreja, o meu Caim aflorou. E eu disse: vou provar aqui que eu sou o cara. Perfeitamente. E comecei a praticar o que muitos pastores praticam. Eu não sou daqueles que cometeram o adultério moral. Mas você conhece o chamado adultério religioso? A gente só fala do adultério moral. Existe um adultério religioso que muitos pastores praticam. É quando a outra não é uma mulher, é a noiva de um outro. Porque tem pastor que está querendo ser o noivo de quem já tem noivo. Segundo a Bíblia, a igreja é a noiva de quem? De Cristo. Mas tem pastor metido a besta que quer ser o noivo da noiva que já tem noivo. E quando ele quer ser o noivo, já era. Ele esquece da sua legítima noiva, que é a sua esposa. E ele troca a mulher dele pela igreja. Conhece pastor que comete esse adultério religioso? E aí, amigão? Irmãos, eu cheguei e comecei a trabalhar, e como a coisa foi crescendo, eu só queria saber de pregar, de discipular, de batizar gente, e eu corria atrás dos novos convertidos e saía visitando todo mundo. Enquanto isso, existia uma mulher dentro da minha casa, precisando da minha presença, do meu carinho, precisando do meu abraço. E quando Carol achava, eu lembro de uma cena, amor, você sentada no sofá, e eu passei por trás, você perguntou: vai para onde? Eu disse: vou para onde? Você já sabe para onde eu estou indo. Eu vou para a igreja. Aquela foi a última cena. Eu pude ver minha esposa tentando sinalizar que eu estava também provocando uma dor no coração dela. Porque e aí quando eu conto esse meu testemunho, as pessoas pensam assim: ah, pastor, mas Carol tinha raiva da igreja por causa disso? Não, Carol nunca teve raiva da igreja, porque ela sabia que tinha se casado com um pastor. O problema é essa sensação de sentir-se até mesmo abandonada, sim ou não? Olha, perdeu o pai, longe da mãe, longe da irmã, e a única pessoa que Carol tinha era quem naquela cidade? Era eu. E eu simplesmente, em nome dos meus interesses, em nome das minhas vontades, em nome do meu desejo de ser aceito, de ser amado, de ser reconhecido, eu decidi lutar por essa carreira profissional bem-sucedida. Foi quando minha esposa entrou numa depressão profunda. Não foi só isso.
Mas o que eu fiz contra a minha mulher só fez apertar o gatilho, porque ela já vinha enfrentando processos muito difíceis dentro do coração dela, principalmente com a perda do seu pai e de outras coisas mais. Foi quando eu vi minha esposa entrar no calabouço da depressão, e eu tive que me ajoelhar na minha casa, minha mulher se cuidando em Salvador, e eu tive que pedir perdão a Deus por ter cuidado mais da noiva que já tem noivo do que ter cuidado da minha legítima noiva. E disse para Deus que a partir daquele momento eu gostaria de refazer minha caminhada, porque assim como Caim, eu não pensei nas consequências. E tem gente que pensa que a única coisa que faz uma família ser desestruturada é o adultério moral. Pelo contrário, não é só você sair com uma outra mulher que destrói seu casamento ou seus filhos. É quando a igreja, seu trabalho, seus interesses, seu egoísmo, sua soberba, tudo isso vai tomando conta de você. E da mesma maneira que outros que cometeram adultério moral, você também está cometendo os mesmos pecados, só que de maneira diferente. E isso doeu no meu coração, porque eu tive que pedir perdão a Deus e dizer: Deus, eu estou precisando repensar, porque se eu casei com essa mulher, eu não estou nesse mundo para construir o meu mundo, para realizar os meus desejos, para viver em função dos meus interesses. Eu quero construir uma relação de amor e de alteridade com ela. E pior, é que sabe o que a igreja fez comigo? Quando viu Carol bem distante, Carol foi se distanciando da igreja. Sabe o que a igreja fez comigo, pastor Ziel? No lugar de alguém chegar e me acolher e dizer: pastor, trabalha menos, pastor, você está pegando pesado, pastor, a gente tem visto o senhor muito aqui, pastor, segura a onda, pastor, desacelera. Pelo contrário, a igreja, ela quer mais. Lógico que ela quer mais, porque ela também é egoísta. A igreja, ela também é sanguessuga, ela não pensa no outro dentro dessa perspectiva de alteridade. E a igreja também mata o pastor, sim ou não? Aí depois que as coisas acontecem, ela mesma vai dizer que a culpa foi dele. Sendo que a própria igreja, ela também provoca esse conflito, porque a gente não respeita. O cara não pode ter nem uma noite de sono, o pastor não pode nem viajar com a esposa, o pastor não pode nem cuidar dos filhos. Não, ele tem que estar aqui. Por que ele não está aqui? Isso tudo revela quem nós somos. Seres que não se importam com aquilo que diz respeito ao outro, sempre que diz respeito a nós mesmos. Eu quero dizer uma coisa nessa manhã, é que Deus me curou. E hoje eu já disse para Deus, que se for para perder tudo, e o bom salário que eu tenho, e a igreja grande que eu pastoreio, e ter que ir lá para a roça, ficar numa comunidade bem pequena, e saber que eu preservei minha relação com Carol e com os meus filhos, eu vou ao final da minha vida dizer: fui feliz, porque eu pude preservar as pessoas mais importantes da minha vida ao meu lado. E eu conheço muito pastor que está abrindo mão de tudo isso em nome de um sucesso pastoral. Não vale a pena. Eu sei que tem muita gente aqui que está me ouvindo, que em nome da sua conquista profissional está abrindo mão daquilo que é mais importante. Em nome daquilo que diz respeito a um sonho particular, você está abrindo mão daquilo que dá sustentabilidade à vida. O que dá sustentabilidade à nossa vida não é aquilo que conquistamos no mundo profissional, mas aquilo que somos dentro da nossa própria casa. E é difícil para a gente ouvir isso. E eu sei o que eu fiz. Cometi um mal muito grande. Mas que bom. Eu cheguei para ela e disse assim: você me perdoa? Você me perdoa? É tanto que de vez em quando eu digo assim: amor, você acha que eu estou acelerando de novo? Ele disse: não, tá bom, tá ótimo. Por que é que eu amo pregar fora? Fico doido. Hoje eu estou ficando meio conferencista metida besta. A pessoa me chama, eu digo: preciso levar a Carol. Não, se não der, eu não vou. Por quê? Porque como a semana é muito puxada, ter Carol perto de mim é a sensação que tudo está valendo a pena. Tem uma coisinha linda me olhando lá atrás. Geralmente quando eu prego assim, eu sou muito bem recompensado depois, meus irmãos. A vida é assim, cara. Se você não trata bem, tua mulher se fecha. Se você minha sogra
dizia assim para mim: se você tratar bem minha filha, eu serei uma mãe na sua vida. Se você tratar mal minha filha, eu serei uma sogra na sua vida. Cada um tem a sogra que merece. Entende o que eu estou falando? Isso, a gente não entende a alteridade, a gente tem que respeitar o outro. A gente tem que respeitar o outro. Acho que a segunda coisa de Caim, só são 3 coisas, é essa coisa da gente ser refém dessa síndrome de que o outro é meu inferno, sabe? Isso para mim é horrível. Versos 3 e 5, você pode ler comigo? Versos 3 e 5, quando diz assim: Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto ficou como, irmãos? Quando a gente está incomodado com o outro, como é que fica o rosto? De cada púlpito dá para perceber se a mulher está alegre com o marido. Ou quando o marido está revoltado com a menina que está do lado dela. O rosto dele ficou desfigurado. O cara estava tomado de raiva. A pergunta que eu faço é, irmãos, quem está me ouvindo aqui com atenção? Levante sua mão. Quem está me ouvindo, presta atenção que isso aqui é reflexão. Isso aqui não é palavra de imposição. É da maneira como o pastor de vocês cuida de vocês. Por isso que eu amo estar aqui. Preste atenção. Essa ideia, pastor Ziel, de que tudo bem que a gente para analisar Deus olhando para o coração, né? Parece que a intencionalidade do coração é que realmente legitima se aquilo que fazemos também é verdadeiro. E a parte que me intriga não é isso assim. Não, tudo bem, Deus não aceitou a oferta de Caim, porque Deus viu mais sinceridade em Abel do que no coração de Caim. Gente, fica aqui comigo, tá? As crianças não me incomodam, não. Me incomodam quando os adultos perdem a atenção do que está sendo dito. Tranquilo, pode deixar as crianças tranquilo. Tudo bem, essa coisa de Deus ter feito essa predileção, assim, eu sei que isso é bem complicado. Por que é que Deus também não aceita a oferta do Caim? Mas o que me incomoda no texto é: por que é que Caim ficou com tanta raiva? Porque ele não deveria ter dito assim: puxa vida, Deus não aceitou a minha, meu irmão, mas que bom que aceitou a sua. É fácil. Aliás, eu tenho perguntado a algumas pessoas: o que é mais fácil? É chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? Mais fácil ou mais difícil? Mas parece que aqui no texto alguém tem uma certa dificuldade de se alegrar com a vitória do outro. Se alegrar com aquilo que de bom Deus está fazendo na vida do outro. E outra coisa que me intriga é essa sensação: por que é que o outro consegue incomodar tanto o Caim, que Caim diz assim: e não tem jeito, só existe um caminho. Vou chamá-lo para comer um hambúrguer no McDonald's, e lá o cara vai achar que eu vou ter um momento de comunhão, e na verdade aquilo vai ser uma geografia para assassiná-lo. E aí eu faço algumas perguntas, irmãos: por que é que o outro me incomoda tanto? Para que esse incômodo seja rechaçado, eu vou matá-lo. Por que será que o outro deixa de ser bênção em nossa caminhada e se torna um objeto do nosso ódio? Por que será que quando não queremos que o outro seja uma extensão de nós mesmos, nós não conseguimos enxergá-lo como alguém que pode nos ajudar a ser alguém melhor, mas pelo contrário, a gente sempre enxerga o outro como um concorrente, pastor Haroldo? Não sei porquê. Eu não sei porque o outro é sempre meu concorrente. Seja meu cônjuge, sejam meus filhos, sejam os meus irmãos, os meus amigos. Por que será que nós não nos alegramos quando o outro é admirado, quando o outro é promovido? E aí Abel vai ter que morrer mesmo. Aliás, eu já descobri porque é que muitas vezes eu tentei matar Carol na minha vida, porque é que eu tento matar meus filhos. Sabe quando às vezes você está cansado e aquele menino começa a chorar no meio da madrugada? Quem está com um filho pequeno aqui, levante sua mão, por favor. Você está cansado, estressado, precisando dormir, aí lá vem aquele menino chorando, e você olha para aquele menino e fala assim: meu Deus, controla o Caim que há em mim. Não é verdade? Não é? Ou quando você tem aquela mulher que fala muito. Alguém aqui tem uma mulher que fala muito, né? Você fala assim: hein?
Quem é doido, não é? Quem é doido? Você conhece aquele tipo de mulher que o cara está dirigindo e ela está no ouvido do cara o tempo todo, você dirige mal, você está correndo toda hora. E aí ele corre, o policial rodoviário federal manda ele parar o carro, e o policial diz assim, rapaz, e na hora que o policial já começa a se dirigir ao marido, a mulher do cara começa a dizer assim, multa mesmo esse miserável, esse desgraçado, multa mesmo. E o policial diz assim, pode ir embora, querido, você já tem uma eterna multa na sua vida, pode ir embora, cara. Você tá doido, você casou com uma mulher, uma desgraça, velho. Eu não tenho que te multar mais não, você já tem uma multa eterna. Por que será que nessa hora a gente diz assim, pastor, se o Caim se revelar, eu mato essa mulher também? A gente mata a mulher da gente, e quando o marido, ele é uma pessoa insensível, né, irmãs? Machista. Quando o marido não consegue respeitar a sua singularidade, você já percebeu que tem Caim é homem, né? E Caína, né? Caína, mulher, uma coisa assim. Vai subindo em você, que vai te tomando. Você diz assim, pastor, eu só não matei esse homem ainda, porque a Bíblia diz, amai os vossos inimigos, não é? Entende? Por que o outro... E aí, a gente replica no Facebook a frase, o inferno são os outros. A gente não sabe nem por quê, quem foi que disse isso, de onde se partiu isso. E é fácil. Sartre resolve isso pra gente. Jean-Paul Sartre. Sartre escreve uma peça chamada Entre Quatro Paredes, onde, atenção, 3 seres humanos que tinham cometido crimes, esses seres humanos morreram, e Sartre, escrevendo a peça, colocou esses seres humanos dentro de um quarto que ele chamava de inferno. Não é o inferno da Bíblia, é o inferno existencialista de Sartre. E dentro desse lugar, eles estavam nus. As 3 pessoas que morreram, quando elas se despertaram, elas estavam nuas, dentro de um quarto, as 3. E não tinha janela, não tinha porta, elas não tinham necessidade nem de comer e nem de beber. E alguém disse, vocês terão que viver uns com os outros para o resto da vida. Desse jeito que vocês estão aí, nuas, sem comida, sem água, sem janela, sem espelho. Logo, cada uma só conseguia se enxergar a partir do olho do outro. Por que é que depois de tudo isso Sartre diz, por isso que o inferno são os outros? Por que será? Eu preciso explicar. Sabe por quê? Porque principalmente na família, a gente está como? Vestido ou nu? Dentro do espaço familiar. Você é doutor? Você é médico quando você está na sua casa? Você é pedreiro? Você é pastor? Não, quando eu chego em casa, ninguém me chama de pastor. Aliás, tem pastores que a mulher é obrigada a chamar ele de pastor dentro de casa. Não, em casa minha mulher chama de amor, de meu bem, minha cocada preta. Não sei por que tem essa expressão, não é? Não sei até que ponto um professor de linguística gostaria de ouvir isso. Sabe, Carol me chama de tantos nomes que eu não posso nem pormenorizá-los aqui para vocês. Não tem pastor Oséias. Levi não me chama de pastor, Levi me chama de pai. Dentro de casa não há papéis, dentro de casa não há máscaras, dentro de casa não há estereótipos. Por que é que principalmente os outros dentro da minha casa são os meus próprios infernos existenciais? Porque eu estou nu e só me enxergo através deles. E quando eles olham para mim, eles começam a revelar, os olhos dos Abéis que moram comigo, começam a revelar o Caim que eu sou. Quem entende isso aqui, levante a mão. Os olhos dos Abéis que moram comigo vão revelar o Caim que eu sou. E aí fica difícil. Quando minha mulher disse assim para mim, cuidado com o que você prega. Porque se o que você prega você não vive dentro de casa, olha aí os olhos de Abel denunciando o Caim que eu sou. E é por isso que a gente vai ter que fazer o que com Caim? Vai ter que fazer o que com Caim? Matar Caim? Porque Abel já sobrou na história, não é isso? Abel não sobrou na história? Sobrou. E Caim? Caim vai fazer o seguinte: olha, já que a sua bondade revela a minha maldade, já que a sua ternura revela a minha agressividade,
já que você é Abel e revela o Caim que eu sou, então não tem outra possibilidade, eu preciso matar você. E eu conto uma história aqui, de uma ovelha que quando eu soube que estava indo embora da igreja, eu mandei soltar fogos de artifício. Sabe por quê? Porque essa irmã, ela sempre cuidou dos mais fragilizados da igreja, dos mais empobrecidos. E uma vez ela chegou no cantinho e falou assim: pastor, eu admiro muito o seu discurso, mas eu ainda acho que a prática é melhor do que o discurso. Tudo bem, eu achava que de vez em quando ela pegava pesado comigo. Mas depois que essa irmã foi embora, e eu disse assim: que bom que ela foi embora, eu descobri uma coisa: é melhor que ela vá mesmo, porque conviver com algum Abel que revela quem eu sou me incomoda demais. É melhor que vá embora mesmo. Hoje em dia, as pessoas mais complicadas da minha igreja são as que eu mais abraço. Aprendi a abraçar crente ruim. Conhece crente ruim? Complicado, fala mal de todo mundo, gosta de confusão na igreja. Os mais tensos, os mais fofoqueiros, na porta eu beijo, eu abraço e digo assim: conte comigo. Porque a única forma que eu tenho de me tornar Abel é se eu vencer o Caim que há em mim. E a única forma que Caim tem para resolver seus problemas é matando as pessoas e tirando os Abéis da sua vida. Sempre tem um Abel na nossa vida que a gente quer matar. Quer ver um Abel que todo filho gosta de matar? Quem? Os filhos gostam de matar um Abel que sempre está ali: meu filho, não faz isso. A mãe, já percebeu isso? Ei, mãe, sinceramente tem hora que eu nem suporto a senhora perto de mim. Tem razão, porque tua mãe revela quem você é. É tua mãe, meu filho? É tua mãe aí? Você já percebeu que às vezes incomoda o que ela está falando? Por que incomoda? Porque ela sabe quem você é, ela só quer o seu melhor. E filhos não matam seus pais, filhos honram aos seus pais. E por último, irmãos, eu quero pensar sobre essa falta de responsabilidade em Caim, quando a Bíblia diz que Deus perguntou: cadê seu irmão? Caim disse o quê? Sou eu o quê, irmãos? Qual é a palavra que ele usa? Sou eu o responsável pelo meu irmão? É incrível como a gente não se sente responsável por ninguém, nem por nossa própria casa. É incrível como Caim é o arquétipo de gente egoísta, que só pensa em si e não se sente convidado a ser eticamente responsável pelo outro. E o que me faz perceber o quanto eu ainda sou Caim é quando de fato eu não consigo olhar para quem está ao meu lado. Quer ver uma coisa que a gente tem que resolver na nossa vida? Quem é o meu próximo, que deveria ser objeto da minha ética responsável? Quem é? Søren Kierkegaard explica em suas obras de amor. Ele diz assim: os crentes vivem a vida inteira dizendo: não encontrei ainda meu próximo, não encontrei, quem é o meu próximo? E ele diz assim: se você quer descobrir quem é seu próximo, entra no seu quarto, fala com teu pai em secreto, e quando você sair desse lugar de oração e que você abrir essa porta, a primeira pessoa que aparecer na frente dessa porta, pode ter certeza, já é o teu primeiro próximo. E Søren Kierkegaard, olhando para o texto lá do bom samaritano, vai dizer: o problema de Jesus não é procurar saber se a gente sabe quem é o próximo. Não, o problema daquele texto, Søren Kierkegaard diz, é Jesus querendo saber quem quer ser próximo do próximo. Esse é o problema desse texto, porque a gente sabe quem é o próximo. O problema é que ninguém quer ser próximo do próximo, porque para ser próximo do próximo tem que haver ética de responsabilidade. E aí eu passo proximamente do outro, mas não me responsabilizo. Sei que ele é meu próximo, sei que ele precisa de mim, sei que ele necessita do meu carinho, mas eu não me aproximo. Preciso ir em direção à sinagoga, o levita, o sacerdote, porque eu quero me distanciar e não quero ser próximo de quem é meu próximo. Aí chega alguém que parece que é ser tão distante de outra etnia e se torna próximo. Então isso prova uma coisa, que nem sempre os próximos são tão próximos dos próximos. E tem gente
que vive tão distante, que é muito próximo dos próximos. É loucura isso aqui que eu estou falando? É meio louco isso aqui? Não é não? É porque às vezes tem gente de fora da nossa casa que está cuidando melhor da nossa família do que a gente mesmo. E eu quero lhe dizer, os primeiros próximos da sua vida são aqueles que vivem com você dentro de casa. E eles estão precisando de você. Eles estão precisando do seu carinho. Estava indo agora fazer uma viagem à Índia. Eu senti que Carolzinha não estava bem. Carol não estava bem. Eu estava indo agora à Índia fazer um culto de despedida dos nossos missionários no sul da Ásia, que nós temos missionários no sul da Ásia, dentro de uma universidade onde eles atuam do ponto de vista missionário. E Carol é uma pessoa que, assim, quando eu falo de missões para qualquer coisa, ela disse, amor, vá. Porque geralmente quando eu vou para o campo missionário, eu volto melhor. E é verdade, a dieta missionária torna a gente um ser humano muito melhor. Mas dessa vez foi diferente. Ela disse, eu não estou me sentindo muito bem, porque ninguém poderia ir comigo agora à Índia, eu teria que ir sozinho. E nós estamos passando por alguns problemas via Junta de Missões Mundiais, por conta da situação que está acontecendo na Índia. Eu olhei para o rosto da minha esposa e percebi que eu precisava não ir à Índia. E fiquei. Cometi algum pecado? Cuidado para você não se preocupar tanto com aqueles que você chama de próximo, que está tão distante, e se esquecer de quem é próximo, que está tão próximo. Por isso que eu fico meio preocupado com essa missiologia. A África é Eunápolis. Porque o povo pobre da África e o povo pobre de Eunápolis. Aí a gente quer fazer viagem turística para a África, mas ninguém quer ir para o bairro pobre de Eunápolis. É incrível como a gente entende a Bíblia de forma errada, para justificar a nossa falta de responsabilidade ética. Por isso que eu quero nessa manhã encerrar orando pelos irmãos. Orando, porque se você não deixar de ser Caim, ou se você não pedir para Deus controlar o Caim que há em você, provavelmente você já matou muitos Abéis. Alguém já tem certeza que é homicida aqui nessa manhã? Depois dessa reflexão, levante sua mão, por favor. Alguém que acaba, pastor, eu não sabia que eu era tão homicida. Levante mais alto, por favor. O cara do som é homicida? Eu acho interessante que eu faça as perguntas e o pastor Haroldo nunca levanta a mão. É porque é aquele tipo de homicida já declarado que nem levanta mais a mão, né? Diz assim, pastor, não levanta a mão, porque eu já sabia disso há muito tempo, né? Pastor Ziel também nem sequer levanta, para não ter coragem de reconhecer também um trem. Tem mais algum homicida aqui? Mais algum homicida que vem matando os Abéis da sua vida? Tem um irmão ali também, vem matando o Abel, que é sua esposa, seus filhos, seu marido, seu pai, sua mãe, seus amigos. Quer ver um Abel que muita ovelha mata? Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Geralmente é quem vai morrer na cruz. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o... Gente, pensa um cordeirinho que a gente mata. Sabe por quê? Porque a gente se torna desumano. E aí eu fecho com esse pensamento aqui, pastor Haroldo. Na hora que Deus percebe que a gente se tocou, que a gente é Caim, que para mim o texto é para falar mais de Caim do que de Abel, é nessa hora que eu digo assim para Deus, Deus, e agora o que é que eu faço? Vão fazer comigo o que eu fiz Vão fazer comigo o que eu fiz com Abel. Deus vai e coloca um sinal. Eu sei que eu estou sendo agostiniano aqui, alegorizando as coisas, para ficar bonitinho o discurso, mas eu quero acreditar que Deus coloca o sinal da graça na vida de quem mata, dizendo, vou amaldiçoar quem matar quem matou, porque o princípio de Deus não é a morte, o princípio de Deus é a vida. A alteridade é isso, é sempre preservando a vida do outro, nunca matando, porque Deus não me chamou para constituir uma família e matar os meus próprios familiares. Deus me chamou para que através de mim, meus familiares sejam bem cuidados, amados.